Olá, terceira série, vamos a mais uma aula de língua portuguesa, é um prazer estar com vocês. Estarei aqui, eu, professora Tayana, para quem não me conhece, estarei acompanhando vocês aqui nessa aula, juntamente com os professores que estarão mediando, trazendo as respostas de vocês aí para a gente compartilhar, discutir um pouco. Vocês também podem acompanhar aí as nossas aulas, ter um adiantamento do que será falado, ver algumas coisas que a gente coloca lá também para complementar no nosso Instagram, Língua Portuguesa CMSP_EM. Língua Portuguesa CMSP_EM. Eu quero agradecer aos professores que na aula passada vocês compartilharam aí. Teve um professor que falou de um desenho dos Simpsons, eu coloquei lá também. Então, tudo que eu pude trazer, coloquei ali no Instagram para complementar, para a gente trocar essas figurinhas mesmo. É para isso que a gente está aqui, para compartilhar conhecimento. E foi muito bom. E agora que o nosso Instagram está com mais de 10 mil seguidores, eu consigo compartilhar, o arrasta para cima. Aprendi, gente. E vou colocar algumas atividades. Até uma atividade que eu tinha prometido da professora Adriana, eu vou colocar, viu, prof? Eu vou ver se eu coloco até amanhã. Então, ela fez um photobook do Machado de Assis, maravilhoso. A aluna dela, esqueci o nome agora, mas depois eu falo. E eu vou colocar lá no Instagram também. Agora eu já consigo. Eu falei que eu estava procurando uma forma, já achei. Então vamos de aula hoje. A aula de hoje é realismo e naturalismo. E os objetivos da aula: identificar os processos linguísticos em textos literários anteriores ao século XX. Analisar os processos linguísticos em produções literárias de épocas diferentes, considerando os contextos de produção. Então, vocês vão encontrar essa atividade aí no Caderno do Aluno, volume 2, página 20. Nós estamos na aula 2, da sequência 2, então vocês viram tudo 2 aí, Hoje é o dia do 2, em todas as aulas eu falei sobre este número. Então, procurem lá no Caderno do Aluno. Gente, estamos sim trabalhando realismo, naturalismo, Por quê? A gente trabalha o material Aprender Sempre. Se algum professor, eu quero trabalhar modernismo. Gente, fica a dica, aluno e professor. Centro de Mídias tem 1 ano. Se vocês forem lá no repositório, vocês têm aula do currículo, porque ano passado a gente estava trabalhando o currículo e não Aprender Sempre. Nós estamos com 1 ano de pandemia. E as perdas que nós tivemos nas habilidades dos nossos alunos. Então, a gente precisa rever. A gente teve aluno que não teve aula no passado. Então, não pode desconsiderar isso. Vou falar modernismo, quem quiser que me acompanhe. Opa, peraí, não é bem assim. Então, por isso que nós vamos falar de realismo e naturalismo hoje. Claro, até o final, ao final dessa sequência, vocês vão perceber que a gente vai até a era contemporânea sem problema algum. Agora, vamos lembrar um pouquinho da aula passada, O professor Anderson trouxe contribuições para a gente, foi muito bacana. E a gente trabalhou a questão do lixo. Só que hoje, para a gente contextualizar na arte, não sei se vocês se lembram que a gente falou do lixo extraordinário e rendeu um quadro, que foi vendido em um leilão em Londres, uma obra de arte. E eu cheguei a falar que era uma versão assim romantizada da situação dos catadores de lixo. Certo? E voltando um pouquinho para essa questão do romantismo. Esse quadro, que eu falei, do lixo extraordinário, ele foi assim, uma releitura de um outro quadro, A Morte de Marat, que também, se vocês pegarem, tem lá no Instagram, eu coloquei lá. Se vocês pegarem o quadro, vocês vão perceber que, apesar de ser uma cena de morte, esse é A Morte de Marat, quase não tem sangue, é tudo bonitinho. Não é da era romântica, mas é uma visão, eu vou dizer, romantizada de uma situação trágica, certo? Então, o que seria romantizada? Eu vou fazer aqui, bonitinho, aquela coisa bonitinha. Voltando, para a gente passar realismo, naturalismo, eu tenho que falar um pouquinho do romantismo, daquela coisa perfeita, do amor platônico, da imagem bela, tudo lindo, maravilhoso, tudo bonito, tudo impecável. E agora a gente vai para o realismo. Eu quero que vocês observem essa imagem que eu vou colocar na tela agora. Eu coloquei, inclusive, no Instagram, pode voltar na tela, por favor, para os alunos. Vamos lá, autorretrato, de Gustave Colbert. Cerca de 1843. Não pega tanto agora a informação, mas a imagem. O que vocês conseguem perceber nessa imagem?
essa imagem. Já tem professor me corrigindo de novo, nem começa a aula. Boa noite para você também, professora Margarete. Então, olha aqui para a aula, sofrimento psicológico. O cara está em desespero, exatamente. Até, inclusive, tem o desesperado, né? Então, é aí um retrato desesperado. Esse quadro, ele tem características românticas ou realistas? O que seria o romântico? O romântico seria aquele bonitinho, arrumadinho, tudo certinho. E o realista é a vida como ela é. Será que era comum, nessa época, trazer um quadro de uma pessoa com o olho arregalado desse tamanho? É belo isso aí? É aquela coisa romântica? Ou é algo que já está partindo para o realismo? Tá? Então, esse quadro é exatamente isso. Ainda, os traços desse homem estão muito perfeitos, ele está bem vestido, ele é rosadinho, né? Ainda há uma pegada romântica, mas o quadro já é realista, trazendo essa coisa do medo, do pavor, do desespero e assim por diante. Então, eu tenho aí um quadro realista, mas ainda com os traços românticos. Sabe aquela coisa? Eu não acordo numa bela manhã e falo assim, a partir de hoje eu serei realista. A partir de hoje eu não sou mais romântico. Não, vai mudando. Ainda tem os traços do romantismo, bem de leve, mas agora já é realista. Vamos para um outro quadro. Então, vamos lá. Os quebradores de pedra, né, do mesmo cara. Só que esse aí já é mais realista, é a vida como ela é o dia a dia do trabalhador, a imagem já é... Vocês percebem nessa imagem, uma imagem que são, né, a temática... exatamente, voltando aqui, que eu estou lendo a professora Elaine, ela fala assim, a temática choca, esse é do anterior, exatamente, por isso que é realista, está meio em choque, eles estão falando do anterior, não tem problema. Agora, para essa imagem de agora, né? O trabalho do dia a dia, a professora Fabiana tem falando para a gente aqui. Essa luz, né, de trabalho duro, o Eric falando. Essa iluminação não ajuda muito, né? Uma iluminação bem, sabe, que não dá aquele brilho, sabe, meio fosco, meio à labuta, né, relatando as classes desfavorecidas, que não tinham, mostrando essa classe numa obra de arte, né, sempre eram os reis, irá. A luz foca no trabalho, amei, isso mesmo, o professor Cláudio, né, exploração da mão de obra. Então, trazendo os problemas sociais, né, para a arte. Então, já é uma outra visão. Eu tenho aí o realismo. Então, eu paro com aquela coisa do amor, tudo belo, né? Tudo perfeito, não tem pobreza, não tem nada. Eu trago a luta, né? O sofrimento. A gente chegou no realismo, beleza? Entendeu o realismo? Aquela imagem, principalmente a segunda, traduz, né? Agora, a gente vai fazer um link realismo, naturalismo. Bota na tela a próxima imagem aí. Agora, eu dou um passo à frente. O que mostra? Qual a sociedade que está em foco? Agora é uma foto, né, gente? Qual é a imagem que está em foco aí? O que eu tenho? Uma cidade maravilhosa, um rio? Não, eu tenho a favela. Eu vou mostrar o dia a dia das pessoas. Mas o dia a dia daquele povo sofrido, mas muito sofrido mesmo. Tá? Que está ali em uma situação vulnerável. Então, eu tenho naturalismo, ele é uma tendência dentro do realismo, que a gente fala muito do realismo, naturalismo, que vai para além só de trazer o real, trazer o dia a dia, mas vai trazer, sabe, aquilo que chega a doer, como eu disse na outra aula. O pessoal já está falando aqui do cortiço, favela, insegurança social, denúncia. Né? Já faz essa denúncia. E a favela, ela é resultado de política pública, né? Então, é a denúncia mesmo. A favela, alguém falou, não, agora eu quero morar na rua. Não. Tá? A gente vai falar até a quarta aula aqui dessa sequência, o que aconteceu para chegar nessa situação. E a gente tem mais uma aí, ó, mais outra imagem, né, do cortiço, trazendo isso para a literatura. A gente trouxe primeiro em imagens para a gente conseguir perceber
através da imagem, vocês perceberam que mostrou ali o realismo quando chegou numa imagem que nos remete ao naturalismo, a situação, o que entrou em Agora aqui que voltou, vamos ler aqui da Thalita. Fala um pouco sobre os cortiços que foram se formando na cidade do Rio de Janeiro, se não me engano, parabéns. O Guilherme, sim, já li o Cortiço, acho que ele é um livro realista. Além disso, Guilherme, ele é naturalista, né? Aí alguns professores tinham falado aqui, pessoas que vivem aglomeradas. A Mayara falou que não conhece esse livro, vai ler um pouquinho hoje, mas algo que os professores falaram aqui, que eu achei interessante, e é o que a gente vai entrar também, é a questão do indivíduo ser determinado pelo meio. Então, se eu tenho uma favela, o que eu vou esperar de um favelado? Né? Se você ler esse livro Cortiço, o comportamento das pessoas ali na favela era muito influenciado pelo meio. Então, sabe aquela coisa de você é produto do meio em que vive? Era o Cortiço, enfim, o naturalismo, de uma certa forma, acabava pregando isso. Né? Então, quando a gente fala da questão do viver na favela e acabar sendo o resultado daquela convivência, entende? De não ter acesso a, então o resultado é crítico, né, a situação. Então, esse determinismo, por se ressaltar muito o comportamento das pessoas ali da favela, de situação precária, acabava ressaltando essa questão de que você é produto do meio em que vive. Isso é um pensamento naturalista, beleza? Então, é uma coisa que a gente tem que reforçar. Vamos ler um trecho, então, desse Cortiço? Só um trecho, hein, gente? Eram 5 horas da manhã, e o Cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu, de uma sentada. 7 horas de chumbo, como se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra de noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e terna da aurora. Que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. Então, você tem aí o Cortiço acordando. Você tem a luz da aurora, tá? Mas, ao mesmo tempo, 5 da manhã, todo mundo abrindo a porta, pá, 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 aquele barulhão. Tal. Então, vamos à reflexão. Eram 5 horas da manhã, e o Cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Né? Alinhadas aí, na verdade, amontoadas. Né? Qual a diferença entre dizer que as pessoas acordavam, né, no Cortiço e dizer o Cortiço acordava? Então, vocês vão discutir aí, alunos e professores, mais um minutinho e a gente já volta. Vamos lá?
E vamos às respostas. Olha a Thalita. Porque o cortiço só tinha vida por causa das pessoas. Então, quando as pessoas agiam, era como se o cortiço agisse também. O Murilo fala, dar vida ao cortiço junto com o amanhecer? Olha aí, Murilo, né? Olha o Vinícius aqui falando que a minha mãe chamava meu quarto de cortiço. Vinícius, vai arrumar esse quarto aí, ó. Então, os professores aqui também falaram da questão que bate com o que o Murilo acabou de falar, da personificação, né? Dando vida ao cortiço e trazendo também o coletivo. Todas as pessoas ali viviam nas mesmas condições, né? Trazendo a condição de vida de todos ali, todos estavam no mesmo barco. Então, o cortiço acordava, todo mundo tinha que acordar cedo. Também num lugar, né, todo mundo ali embolado, um bateu a porta, o outro acordou também, assim por diante. Gente, tanta coisa legal para falar de cortiço, não que seja legal ver isso, né? Mas, sério, quando eu estava na adolescência, eu amava esse livro. Eu gosto até hoje, mas era um livro que, nossa, eu li umas 2, 3 vezes, apaixonada de ver justamente o comportamento. Eles traziam isso, a pessoa tinha um comportamento, ela ia morar no cortiço, ela virava outra pessoa, né? Ela mudava totalmente, ela mudava de vida ali, e sempre para pior, né? Então, a gente já falou um pouquinho nisso, mas o que é o naturalismo na literatura? Né? Eu vou trazer muita minha concepção e vocês vão completando aqui comigo, gente, porque o naturalismo isso, dá vida ali. Eu gostava justamente dessa coisa de estar lendo e parecia que eu estava vivendo ali junto com aquelas pessoas, porque te convida a sentir o que eles sentem. Mostra muito o trambique ali, né, também no cortiço, os espertalhões e tal, esse comportamento que fala muito determinismo, mas trazer você para dentro daquela história. Pelo menos eu sentia, né, exatamente, apesar do racismo. O racismo acaba sendo vindo junto com o determinismo, né? Não tem jeito. A Rita Baiana era a representante da mulher brasileira. Quer saber quem é a Rita Baiana? Olha, leia. Esse livro é demais, viu, gente? Tem que ler. Tá? Então, é uma história de vida e uma dura realidade, né? A análise do ser humano. Então, o realismo, através de uma história que parece que é simples a princípio, né? Vai falar de um cortiço, mas ali você começa a ver o comportamento de cada um e a denúncia social muito mais presente, né? Até mesmo do que no realismo ou naturalismo. Então, essa tendência dentro do realismo, ali, grudada com o realismo, para trazer a denúncia social mais latente, tá? E é incrível como que a literatura vai se aprofundando, né? Com o passar do tempo, ela vai se aprofundando nesse tema e cada vez chegando mais próximo, né, da realidade que não é vista muitas vezes pela sociedade, né? Que não é vista pela sociedade. Agora vamos ver se dá tempo de eu fazer isso aqui. O que você sabe sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis? Olha que cortada, né? A gente estava falando do naturalismo, a gente volta para o realismo rapidinho. Eu vou dar aí 30 segundos, gente, porque eu acho que não vai ter tempo. Mas vamos lá. 30 segundos. Ótimo. Já está aqui, já. Acho que eu não vou. 30 segundinhos e... Não, vou dar um tempinho sim. 30 segundinhos e a gente já volta, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Aqui o pessoal comenta bastante, né, sobre a questão da ironia e tal. Só vou ler a resposta da Prof. Fátima, que ela fala assim, só para marcar o naturalismo. O naturalismo é um realismo mais forte, exatamente. Então, Machado de Assis, muita ironia, é um morto contando a sua história, o Felipe fala, ele já fala do Memórias Póstumas, isso mesmo. Então, é um livro que já começa com um defunto, né?
Um defunto autor que vai contando a sua história. É o marco, exatamente, do realismo. Vai falar muito sobre psicológico. Vocês estão falando muito aqui de psicológico o tempo todo. Vou tentar ler um trecho aqui de Machado de Assis. Vamos lá para o primeiro beijo. Tinha 17 anos. Pungia-me com um bolsinho que eu forcejava por trazer a bigode. Os olhos vivos e resolutos. Eram a minha afeição verdadeiramente máscula. Como se ostentasse certa arrogância. Não se distinguia bem se era uma criança, como fumos de homem, ou se um homem com ares de menino. Ao cabo, era lindo garçom, lindo e audaz, que entrava na vida de botas e esporas, chicote na mão e sangue nas veias, cavalgando num corcel nervoso, rijo, veloz, como o corcel das antigas baladas, que o romantismo foi buscar ao castelo medieval, para dar com ele nas ruas do nosso século. O pior é que o estafaram a tal ponto que foi preciso deitá-lo à margem onde o realismo não veio achar. Onde o realismo veio achar. Comido de lanzeira e vermes. E por compaixão o transportou para os seus livros. Peço desculpa da leitura, que eu já estou aqui, ó, na terceira aula, tá, gente? Essa parte aqui, né, que tinha 17 anos, fala do buço, tal. Como que é a visão do narrador? Qual a visão que ele tem de si mesmo? Né? Ele já se escracha, né, gente? Ele é realista, ele não se apresenta, né? Ele era daquele jeito, não era aquela pessoa lá que se cheirasse. Ele já se apresenta assim, né, gente? Então, vocês já viram esse livro com o professor? É uma ironia, né? Ele fala de si mesmo, não de uma forma muito apresentável. Ele faz uma ironia com ele mesmo. Essa parte aqui, qual é a visão que o narrador tem do romantismo? Então, se a gente tem uma visão realista dele mesmo, exatamente. Esse material está no caderno Aprender Sempre. Gente, olha, então eu tenho aqui. O Machado de Assis, não, tá? Foi um recorte só que o Mauro fez aqui para dar um glow na aula. Só para a gente perceber que no realismo, o romantismo era comido de lanzeira e vermes, tá? Então já não servia mais, né? O romantismo já não servia mais, já não dava mais. Então ele já apresenta o romantismo como algo ultrapassado. Isso no realismo. Então vamos voltar. Nós, seres humanos, vamos cansando, né? Então, daquela coisa bela, a gente traz para a realidade, vamos falar mais do real, não vamos ser tão belos assim, a gente não é tão perfeito assim, então vamos trazer aí a realidade e trazendo, né, essa questão para todos nós, né? Nos trazendo diante do texto. Tá, vocês não gostaram da gente trabalhar com... Eu estou vendo um monte de professor reclamando aqui. É muito trecho, não sei o quê. Gente, vocês podem trabalhar, pedir, então, para que os alunos leiam Brás Cubas, né, o texto completo, a obra completa. A gente só está fazendo um link com romantismo, realismo e naturalismo, tá bom? Então, hoje, a gente foca mais no realismo e naturalismo. É claro que a gente percebe que o realismo já vem mostrando um pouquinho mais a sua cara, quem você é. O naturalismo mergulha nisso e vai, então, à crítica social de uma forma mais ferrenha ainda. Então, é essa tendência e é isso que nossos alunos têm que gravar, que a literatura, sim, serve para denunciar os problemas sociais. E a gente vai mergulhando nessas histórias. A próxima aula a gente traz a literatura, né? Naturalismo, realismo e o meio ambiente, como que isso se apresenta dentro da literatura e trabalhando melhor esses aspectos, tá bom? Então, é isso que a gente tem na aula de hoje, né? O naturalismo e o realismo trazem a realidade mais um mais aprofundado que o outro,
página 20, que vocês possam fazer essa atividade. Obrigado, né? Alguém me elogiando, graças a Deus. Professores, vocês também são os amores. Vocês ficam me metralhando na aula, eu não consigo trabalhar, né? Mas eu tenho professores aqui maravilhosos. Obrigada, viu, gente? Então, eu quero mandar aí um abraço para alunos e professores. A gente trabalhou o realismo. Avaliem a nossa aula e a gente volta aí com mais atividades para vocês. Mais atividades aí da literatura, tá? Vamos sintonizar mais ainda na próxima aula. Aguardem que a gente volta com mais literatura para vocês. Tchau, tchau, gente. Beijos.